Nessa aula nós vamos falar em outra hipótese que é possível, né, a extinção do mandato do advogado automaticamente, conforme previsto lá no artigo 66. Por isso que eu digo, esse artigo é importante você memorizar quais são as hipóteses. Então vamos ver o que foi cobrado em 2016. Carlos integrou a chapa de candidatos ao Conselho Seccional, que obteve a maioria dos votos válidos e tomou posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Um ano após o início do mandato, Carlos passou a ocupar um cargo de direção no Conselho de Administração de uma empresa, controlada pela administração pública e sediada em outro estado da federação. Nesse caso, de acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Nós, ao analisarmos as hipóteses, nós temos não se extingue, extingue-se automaticamente, extingue-se o mandato mediante deliberação de 2/3, e não se extingue o mandato de Carlos. No artigo 66, nós temos que extingue-se o mandato automaticamente antes do término, quando ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento do profissional, o titular sofrer condenação disciplinar e o titular faltar sem motivo justificado 3 reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria da subseção, ou ainda da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. Isto aqui é importante você saber. Nós vamos ver que essa questão está relacionada com o inciso 1. Eu baixei todos os artigos importantes aqui nesta página para que fique mais fácil. Olha o que diz o artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. No caso de Carlos, ele passou a exercer cargo de direção no Conselho de Administração de uma empresa que é controlada pela administração pública. E olha o que nós temos aqui no artigo 28. A advocacia ela é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, seja ela direta ou indireta, e ainda em fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. No presente caso, nós temos uma incompatibilidade. E lembre-se do artigo 27, a incompatibilidade determina PT, proibição total, e o impedimento PP, proibição parcial. E como ele está exercendo uma atividade incompatível, o artigo 12 menciona que licencia-se o profissional que passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Por isso, o inciso 1 é o que vai definir a nossa questão. Extingue-se o mandato automaticamente antes do término quando ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou licenciamento do profissional. Então, a única questão que traz para a gente a palavra automaticamente é a letra B e, portanto, é a nossa resposta. Extingue-se automaticamente o mandato de Carlos, pois a ocupação de cargo de direção em empresa controlada pela administração pública, em qualquer circunstância, configura incompatibilidade a ensejar o cancelamento de sua inscrição. Portanto, correta a letra B. Até o próximo vídeo. Bons estudos!